Olá, professor. Espero que esteja bem. Minha equipe é formada por mim, Leonardo, Samília, Matthews e a Jéssica. E nosso projeto foi desenvolvido para mitigar um problema da sociedade em prol dos animais com relação aos cuidados básicos, né? Que são, por exemplo, banho e tosa, consulta do animal e etc. O, Eu vou falar um pouco sobre os relacionamentos entre as entidades, que são compostas por 9 entidades. Elas, como vamos dizer assim, um dos principais é o cliente, baseado em sistema. Ele vai ter o ID, clientes, que é uma chave primária, e nome, CPF e e-mail do cliente. O cliente também vai ter que informar o seu SAP, rua, endereço e complemento, baseado aqui dentro do nosso banco na tabela de endereços. O ID endereço vai ser a primary key e o ID do cliente vai ser a chave estrangeira. Uma das outras informações que o cliente vai ter que dar na hora do cadastro é o número do seu telefone, né, pode ser composto aí por 3 campos. E no banco, o ID telefone é a chave primária e o ID do cliente vai ser a chave estrangeira. Você pode se beneficiar através de 3 serviços, né, que é o banho e tosa, consulta e a compra de produtos do pet shop. E, assim, falando da venda, baseado no banco, a primeira key é a ID venda e a descrição, tabela vendas, tabela venda. Na consulta, o ID consulta é a primeira key e o tipo de consulta é outra informação. Tá? Banho e tosa, a tabela banho e tosa, o ID banho e tosa vai ser a primeira key e a descrição vai ali complementar a tabela. Em serviço, a única chave primária ali, como só tem uma, é ID serviços, e as demais são compostas por chaves estrangeiras, que é ID cliente, ID animal, ID funcionário, ID venda, ID consulta e ID banho tosa. E também, por não menos importante, funcionário, vai conter o ID do funcionário como chave primária, o nome, e-mail e CRM do funcionário. E a última tabela, não menos importante também, ID animais, vai ser a chave primária, ID animal, o nome, raça e data de nascimento do animal, e para complementar, o ID do cliente vai ser a chave estrangeira da tabela animal. Passa adiante. Bom, sobre as tabelas, para cada entidade do nosso banco foi criada uma tabela. Na tabela cliente, por exemplo, tem a chave primária, que no caso é a ID cliente. A chave primária ela é um diferenciador de dados. Do lado dessa chave primária, nós temos o autoincremente. E não é apenas nessa tabela. Em todas as outras tabelas, junto a essa chave primária, vai ter o autoincremente. O autoincremente ele é usado para que sempre que houver um novo registro, o ID seja gerado automaticamente e sem uma duplicidade. Aí nós temos também os atributos nome, CPF e e-mail. Nesses atributos nós optamos usar o Vachar, porque nele pode conter letra, número e caracteres especiais, e tem o CPF, né? E no caso NoteNull, que é para que o preenchimento do campo seja obrigatório. Na tabela animal, assim como na tabela cliente, possui a chave primária, que nós chamamos de ID animal, possui o autoincremente, possui os atributos, que nesse caso é nome, raça, data de nascimento. Nesse caso, na data de nascimento, nós usamos o data, que é uma opção para dados com campos numéricos, e todos os atributos NoteNull. Como já falado, o preenchimento do campo ele é obrigatório.
E nessa tabela nós temos a foreign key, que é a chave estrangeira. Aqui na tabela animal, nós a identificamos como FK ID cliente. Essa chave estrangeira, ela estabelece um relacionamento entre as duas tabelas. No caso dessa, a relação acontece entre as tabelas animal e cliente. Oi, gente, boa noite. Boa noite, professor. Eu vou falar sobre os inserts. Os inserts, eles são utilizados justamente para inserir os dados aos atributos das tabelas. Nós fizemos os inserts com base nas tabelas que já foram criadas. Você pode ver aqui que todas as tabelas, ela tem as suas ligações e já a informação dos respectivos clientes também, tá? Eu vou utilizar também como exemplo o insert de cliente, né, que contém informação de nome, CPF e animal. Vou dar uma diferenciação de uma tabela que é ligada a ela, que é a tabela de endereço. Ela é ligada diretamente ao ID do cliente, porque a informação que tem lá do endereço, ele vai ficar vinculado ao cliente que fez aquele cadastro e deu como seu dado aquele endereço, tá? Já na tabela animal, a gente vai ter uma diferenciaçãozinha de criação mesmo dos inserts, tá bom? A gente viu aqui que no momento de colocar a data de nascimento, a gente utilizou esse tracinho, né? Essa barrinha, e a gente viu que já foi descontinuado, que atualmente é utilizado um tracinho mesmo na colocação, mas como a gente já tinha criado o banco dessa forma, a gente já deixou já que já era utilizado assim anteriormente. Então, em cada insert desse, você vai conseguir visualizar a informação do cliente que teve o atendimento na loja, seja para bonitosa ou para comprar algum produto, e você vai conter aqui as informações também que são interligadas, que é justamente as chaves estrangeiras. Boa. Oi, professor, sou Matheus. Eu vou falar aqui das consultas que nós fizemos. A primeira consulta pedia que nós fizéssemos uma consulta de dados de uma tabela. Então eu fiz uma consulta simples, nós fizemos uma consulta simples de um select de todo mundo que existe na tabela de animal, né? Então ele me trouxe todas as colunas e todos os valores que estão inseridos dentro de animal. Aqui no segundo item, ele pede que nós façamos uma consulta de dados com mais de uma tabela. E aqui eu usei duas tabelas, a tabela cliente e animal, e pedi que ele me trouxesse o nome do cliente, CPF, o nome do animal e a raça, que são conectados pelo ID cliente e a chave estrangeira de cliente que está na tabela de animal. Então ele me trouxe o resultado, né? Então, por exemplo, é o Romeu, portador do CPF 6266, tem um animal registrado no pet shop, o nome do animal é Fiona Borges, da raça Shih Tzu. Na terceira consulta, o senhor pediu que nós trouxéssemos uma consulta de dados, utilizando o Join, né? E aqui eu peço que ele me traga o nome do cliente, o nome do animal, a raça do animal, a data de nascimento do animal, o tipo de consulta pela qual o animal passou, o nome do funcionário que atendeu e o CRMV dele, né? No caso foi uma consulta, portanto, uma consulta só pode ser realizada por um veterinário. Para isso aqui, eu usei a tabela cliente, fiz um join na tabela de serviço, na tabela de animal, na tabela de consulta e na tabela de funcionário. Tudo isso para trazer o nome do dono, o nome do dono do animal, o nome do animal, a raça do animal, o tipo de consulta, o veterinário que atendeu, o RUC. Foi isso. Então aqui a gente tem o output, o nome do dono, né, Samarina, o nome do animal é RUC, a raça Yorkshire Terrier, a data de nascimento dele, o tipo de consulta, foi um exame de sangue, nome do veterinário, o CRMV do veterinário que atendeu o RUC. Aqui nós temos o quarto item, só pediu que nós fizéssemos uma consulta de dados utilizando um select dentro de um select. E para isso a gente queria trazer um animal que foi na consulta e teve o tipo de consulta desse animal foi uma consulta de retorno. Esse animal é o Sherlock Lima, da raça Bulldog. E como foi que a gente fez isso? A gente pediu que o banco selecionasse, né, o nome do animal e a raça do animal da tabela animal, onde o ID da tabela animal fosse igual
a chave estrangeira que está em serviço, onde a chave estrangeira consulta fosse igual o ID de consulta dentro da tabela de consulta, onde onde o tipo de consulta fosse retorno. E aí nós tivemos esse output. Professor, é isso aí. Obrigado por nos acompanhar até agora e é isso. Valeu!